amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal, Aline Fitness Hair. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem diferente, não vai ser sobre receitas, nem sobre como cuidar do cabelo, né? Nem sobre a vida fitness na academia. O vídeo de hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo na minha infância, uma parte da minha vida que eu quase não falo muito. Poucas pessoas sabem disso, né? Muitos vão saber agora. Mas eu já vivi em orfanato. Para quem não conhece, não sabe o que é um orfanato ou um abrigo, né? Não sei como você conhece aí. Eu não sei muito bem as datas, mas eu morei mais ou menos entre 8 e 9 anos, né? Por aí. Não foi o conceito telar que me tirou da minha mãe, foi ela mesma que me levou até lá. Também não sei o motivo assim ao certo, eu nunca tive coragem de perguntar com todas as letras para ela o motivo dela me deixar lá por esse período, mas eu deduzo o que foi, que no meu ver, no meu entender, foi paixão demais, né, por uma pessoa que ela conheceu e com quem ela teve mais 2 filhos. A minha mãe teve eu muito jovem, eu já contei sobre isso aqui num vídeo que eu falo do meu filho trans. Quem quiser eu vou deixar aí no link abaixo para conhecer também. Porque a minha vida, eu costumo falar que é um filme, sabe? Daria um filme de história triste ou de superação. Que nem na chamada aí eu coloquei que eu superei muitas coisas na minha vida. Entre elas, esse tempo que eu passei no orfanato. Eu era uma criança, se eu não me engano, eu tinha entre 8 e 9 anos, eu não sei a idade certa, mas eu creio que 8 anos. E eu lembro da minha mãe, uma vizinha comentar com a minha mãe que ela poderia me levar para ficar nesse lugar e ela poderia me pegar quando ela se sentisse bem, se tivesse estabilizado a vida. E eu me lembro vagamente, tá? Dessas coisas que eu nunca perguntei para ela, como eu disse aqui. Eu já venho de outros lares, porque a minha mãe veio para Ubatuba jovenzinha, uns 14, 15 anos, e com isso ela veio para trabalhar, e aí ela conheceu esse rapaz, e antes dos dois casar, se dava muito bem, só que depois que se casaram e tiveram o primeiro filho, primeira filha no caso, aí ele começou a me tratar diferente, que eu comecei a sentir. Não sei a minha mãe, mas eu comecei a sentir. Então, após eles ter se casado, e nessa época eu tinha uns 4 anos de idade, ele me tratava muito bem até quando eles dois namoravam. Eu tava até tendo um vínculo afetivo, assim, paterno muito bom, né, com essa pessoa. Só que depois do casamento, que minha mãe teve a primeira filha, que é minha irmã, que eu amo muito de paixão, ele mudou, né? Eu até lembro de um episódio em que ele estava brincando com a minha irmã na cama, recém-nascida, minha mãe lavando roupa lá fora, e eu vi ele brincando com aquela ternura, aquele aconchego, aquele amor pela minha irmã, e né, tipo, ai papai, ai filhinho do papai, uma coisa desse tipo. E eu subi na cama e perguntei pra ele, ô fulano, eu posso te chamar de papai também? Gente, pra que eu perguntei isso? Esse homem se transformou, mas ficou muito bravo e falou, brigou comigo, sabe? Eu lembro dele brigar comigo e de eu me sentir muito mal e de eu sair correndo do quarto, assim, passar pela minha mãe, de me dar crise de vômito nesse dia. Eu chorava e vomitava e minha mãe não sabia o que tinha acontecido. E aí, quando eu consegui me recompor, eu falei pra ela que o fulano não queria que eu chamasse ele de pai. A partir daí quebrou, igual um cristal que quebra. A partir daí não foi mais igual. E eu lembro que eu era muito pequena, gente. Eu devia ter entre 4 e 5 anos. E beleza, teve esse episódio. E aí eu lembro de eu já ter ido morar com uma família. Que não é o caso, tá? Então, eu fui morar com essa família. E dessa família eu fui para várias outras famílias. Que nas minhas contas dariam 5 famílias. E aí, depois de eu voltar da última família em casa, eu já tinha os meus 9 anos, 8, 9 anos. E aí essa vizinha falou com a minha mãe disso, porque aí o meu convívio com eles já não era a mesma coisa.
Quando eu fui, a minha mãe tinha só a minha irmã. Quando eu voltei, ela já tinha o meu irmão engatinhando. Então, assim, é uma fase que eu não peguei. Vamos ver. É que é difícil tocar na trilha. Bom, então como eu ia dizendo, e aí quando eu voltei já tinha 2 filhos a mais, né? E o meu irmão já tinha mais ou menos uns 8 meses quando eu voltei. E aí a minha convivência com ele não era muito boa, era só de brigas, discórdias, não tinha vínculo, porque eu entendia que a culpa de eu não estar com a minha mãe era dele. E aí essa vizinha falou, né, pra minha mãe desse lugar. E eu lembro bem do dia, como é que foi. Que a minha mãe me colocou uma roupinha, uma blusinha branca, uma camiseta, uma calça jeans. E um sapato vermelho. Que ela tinha me dado quando ela foi me buscar dessa outra família. Aí, minha mãe falou que a gente ia passear. E fomos. Pegamos um ônibus e fomos. Esse lar eu não me lembro o nome. Hoje ele não existe mais. Não é no mesmo lugar, pelo menos. Eu pesquisei para ver se eu conseguia achar onde tá, né? Onde foi parar as crianças, mas eu não consegui. Só sei que não é mais nesse lugar. Mas a casa ainda existe. Eu vou pôr a foto aí para vocês verem. Eu lembro que a minha mãe chegou lá e tinha 2 moças. E aí minha mãe começou a conversar com essas moças lá fora ainda. Eu lembro que na parte da frente tinha um lugar onde vendia sorvete. E um pouco mais atrás tinha um lugar onde vendia coisas artesanais, tapetes, lembrancinhas de Ubatuba, enfeites para casa. E atrás dessa casa tem um sobrado, onde as crianças ficavam, que tinha os quartos do menino, das meninas, um salão que era um refeitório, e em cima tinha umas salas onde as psicólogas iam conversar com as crianças e tal, onde eu tinha algumas atividades. E a gente ficou ali na entrada, né? Quando a gente chegou e as mulheres conversando, e uma das moças falou assim: "Ah, Aline, você não quer um sorvete?" Aí eu falei: "Não, não quero." Porque algo já me dizia que mais uma vez eu ia ficar em algum lugar, entendeu? E eu falei: "Não, não quero." E a minha: "Vamos ver tal coisa." E eu: "Não, não quero." Aí, quando elas viram que não tinha jeito, que eu comecei a apertar a mão da minha mãe, que eu não ia sair de perto, eu senti um braço me pegar, que uma delas me pegou, e a minha mãe soltar da minha mão e sair correndo. Ela correu pro portão, sem olhar para trás, e o portão era baixo. Eu vi a cabeça dela passando assim pelo portão, correndo sentido a rua da praia. E essas moças me pegou no colo e eu gritava muito, pedi pra minha mãe não me deixar lá. E aí minha mãe me deixou. E essas moças me levaram lá pra dentro, e tinha muita criança, muita criança. E eu lembro que elas me levaram pra um lugar onde era tipo um closet. E falaram que tinha que tirar aquela roupa minha, né? Porque as crianças tinham uma roupa, não era um uniforme, mas não era pra mim ficar com uma roupa que eu vim de casa. Não sei se era porque aí eu ia ficar lembrando de casa, eu não sei o motivo. E eu sei que eu não queria tirar essa roupa, porque era minha mãe que tinha me dado. Elas tiraram. E nisso me deixaram lá no salão. E eu sei que eu sentei perto da porta. E fiquei por horas chorando e olhando, né? Se minha mãe não voltava. E aí eu lembro que tinha uma menina lá, que eu até tenho ela no Facebook, mas eu não me recordo o nome agora. Ela tava um tempão lá já, né? Aí ela pegou na minha mão, ela era mais velha que eu acho. E ela falou assim: "Aline, calma, é assim mesmo. Daqui a pouco você vai se acostumar." E aí ela ficou conversando comigo. Eu lembro que ela me levou num berçário lá que tinha bastante bebês. E eu fiquei tranquila, porque eu sempre fui uma criança que gostei muito de criança. Então eu fiquei tranquila ali.
Eu até me apeguei muito a um bebê chamado Matheus, que depois eu conto a história dele pra vocês. E aí eu fiquei por lá, e eu lembro que passaram-se alguns dias. A minha mãe teve direito de visita, que era todo domingo. Então ela ia me visitar, ela levava meus irmãos, e a partida dela sempre foi muito difícil. Meus irmãos até têm uma vaga lembrança dessas visitas lá comigo, né? Toda vez que ela ia, levava algum docinho, alguma lembrancinha, eles também. Com o passar do tempo eu fui entendendo que ela ia me visitar e ia ter que ir embora e não ia poder me levar. Teve um tempo, e aí eu comecei, lá eles me colocaram na escola. Depois eu ia para a escola, eu tinha psicólogos lá. Depois de uma época, eu fui fazendo amizade com as crianças de lá. Essa mocinha que ficou me apoiando no primeiro dia, ela acabou que os pais pegou ela de volta. Então ela ficou coisa de uma semana lá. E eu fiz outras amizades. Eu ia pra escola, a parte triste era que às vezes a gente queria ir pra casa de um coleguinha, não podia, porque eu morava no orfanato, então a gente não pode sair, só sai com ordem do juiz. Então era da escola pro orfanato, do orfanato pra casa, pra escola. E também a gente poderia ir, se o juiz deixasse, a gente tinha uns padrinhos. Esses padrinhos, o que que era? Era alguém que ia lá, te levava um presente, conversava com você. Se o juiz permitisse, vocês também poderiam visitar eles na casa deles. Era muito legal. Até tinha um casal de senhores bem velhinhos que ia lá, eles sempre me levavam um bolo assim de chocolate na época. Eles levavam pra mim e eu ficava toda feliz de comer aquele bolo. E também tinha, só que eles nunca me deixaram dormir na casa desses senhores. Eles até solicitaram, mas nunca deixaram. Eu lembro que eles me deixavam dormir em uma casa de uma senhorinha que tinha lá. Essa senhora era a única que a gente ia pra casa dela, só que ela trabalhava lá. Não sei se era por isso. Aí a gente ia, só que os mais velhos, as crianças mais velhas, colocavam muito medo na gente. Essa senhora era uma senhora muito católica, então ela tinha terços, e a casinha dela era cheia de santos, sabe? Tinha aqueles terços gigantes em cima da cama. E as crianças mais velhas tinham mania de falar pra gente que tinha um cemitério debaixo da casa dessa senhora. Então, assim, de dia a gente ficava muito bem, a gente dava risada, brincava, comia, só que à noite, gente, que essa senhora ia dormir no quarto dela e a gente dormia na sala. Meu Deus, pensa numa pessoa que dormia, que era muito medrosa. Então, eu sentia muito medo. Até pegar no sono, ficava imaginando mil coisas. Mas era uma senhora muito boazinha, era coisa de criança. E também teve uma ocasião desses meninos mais velhos, que lá era misturado meninos e meninas, só que a gente tinha quartos separados. Mas podia um entrar no quarto do outro sem problema nenhum. E sempre ficava alguém que tomava conta de todo mundo lá. E aí teve uma vez, que era até Maicon o nome dele. E ele tava brincando com uma outra moça e eu cheguei, isso foi até no começo, e eu pedi pra ele deixar eu pular corda com ele, porque ele estava batendo corda. E ele, pra zoar, começou a bater muito rápido essa corda e eu caí em cima do meu braço. Quebrei o braço. E aí eles foram lá ficar falando assim: ai, o médico vai arrancar seu braço fora. Ai, nossa, Aline, já era o seu braço. E eu, como bobinha, acreditava e ficava chorando que o médico ia arrancar meu braço. Eu lembro que eu dei mó show no hospital falando que o médico ia arrancar meu braço. Demoraram pra eles me acalmar e eu deixar pôr um gesso no meu braço, né? Mas tinha várias histórias assim. Outra história que eu lembro de lá era de Natal. Sempre a gente recebia muitas doações de brinquedos, né, para esse lar, e era tipo um sorteio. E eu lembro de sentar todas aquelas crianças, tinha uma arquibancada e ter aquele monte de brinquedo, e eu vi uma boneca lá. Essa boneca, gente, era linda, e eu ficava, eu tenho que ganhar essa boneca, eu tenho que ganhar essa boneca. E detalhe, eu não ganho nem caneta em BIM, tá? Mas quando eu era criança eu queria porque aquela boneca. Gente, aí foi saindo os nomes, foi saindo os brinquedos, e a boneca lá, e eu ainda sem ser sorteada com nenhum brinquedo. Eu não ganhei a boneca, gente, no final de tudo. Nossa, mas eu fiquei feliz com aquela boneca. Fui dormir. Nunca fui dormir, o que acontece?
esse menino que tinha quebrado meu braço na corda, mais uma outra menina era adolescente lá, começaram a contar histórias de bonecos assassinos, de brinquedos assassinos, contar histórias de terror sobre boneca. E aí eu fiquei com medo da minha boneca. No dia seguinte, a menina falou assim, ela, como eram as mais velhas, ganharam umas caixas de chocolate, né? Aí falou assim, Aline, você quer trocar sua boneca pela caixa de chocolate? Eu na hora joguei a boneca, claro que eu quero, né? E troquei, gente, olha só, troquei uma boneca linda, maravilhosa por uma caixa de chocolate. Inclusive, se você, garota, estiver vendo esse vídeo e ver que sou eu, aquela garota, queria muito que você entrasse em contato comigo. Nossa, eu adoraria te rever. Porque ela era legal, sabe? Ela era adolescente esperta, né? E eu era uma criancinha aí que caía em tudo quanto é história. Eu cheguei a ser dada para adoção, né? Nesse orfanato. Só que quando eu ia gente me visitar lá para ver as crianças, que eles fazem isso, né? Fazem uma visita e já, bom, sei lá, acho que pra pessoa sentir qual criança ela vai gostar de ter com ela, não sei, ou pra criança se identificar, eu sempre me escondia. Eu nunca ficava presente quando tinha esses casais lá. Esperei meu cachorro parar de latir. Então, eu sempre me escondia, como eu vinha falando, nunca deixava ninguém me ver. E aí, isso foi passado para minha mãe, né, que eu tinha sido dada para adoção, porque lá tem psicólogos e você conta as coisas mesmo sem querer contar. Através de desenho, através de uma conversa, sabe? Eles vão te levando a um caminho até você contar tudo que você passou na sua vida. E eu mesmo com 8, 9 anos, eu já tinha passado por muita coisa, gente. É muita coisa, não é pouca não. Então essa história do orfanato foi uma das últimas que eu tinha passado na infância. Então teve várias outras coisas. Aí vocês perguntam, nossa, como sua mãe faz isso com você? Eu consigo entender ainda, porque ela veio pra cá, ela não tinha nada, ela só tinha esse cara que ajudava ela e tinha mais 2 filhos. Então assim, eu ainda consigo, eu tento entender o lado dela, sabe? Porque hoje em dia é diferente daquela época, eu tenho 35 anos hoje, né? Então olha isso lá atrás, né? Então, naquela época, ela achou melhor fazer assim. Tanto que todas as famílias que ela me deu, a não ser uma que me levou para Minas, as que foi aqui em Ubatuba, ela ia me visitar. Então, ela tinha um vínculo. Por isso também que eu acho que eu nunca perdi o vínculo com ela, porque eu sempre sabia que ela ia me pegar. Então, ela me deixava com aquela intenção de ser por um tempo, até ela resolver a situação dela, e ia me pegar de volta. Então, acho que por isso o nosso laço foi tão forte e eu nunca esquecia dela e eu nunca queria ficar longe dela. Então, me colocaram lá para adoção, não sei o que deu lá. E aí ela teve que conseguir uma ajuda de um político aqui, que eu não sei o nome, mas às vezes ela vê ele passando na rua, ela fala, olha, aquele cara me ajudou a te tirar de lá, né? E eu lembro que ela teve uma conversa muito séria com meu padrasto e ela, finalmente, depois de muitos anos, ela falou, ou aceita eu e minha filha, ou não aceita ninguém. Depois de muitos anos, tá? Porque lembre-se que ela começou a relação com ele, eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu já tava com uns 8 ou 9. E aí ela deu um ultimato nele, e aí ela pediu ajuda desse político, onde esse político conseguiu me tirar do lar de menor. E aí eu voltei pra minha casa. Nisso eu já tava com uns 9 para 10. E aí eu voltei pra minha casa, e só que nesse período eu fiquei pouco tempo, porque eu já voltei adolescente, né? Eu era muito assim, já muito madura para minha idade, tanto que com 12 anos eu já estava começando a trabalhar, cuidando de criança, cuidando de casa de família. E também já comecei a namorar muito jovem. A minha mãe não tinha muito, assim, aquele, como é que eu posso falar? Autoridade sobre mim, sabe? E eu também não me sentia parte daquele lar, porque já era um lar que tinha a mãe, o marido e os 2 filhos. Eu me sentia uma intrusa. Muitas das vezes, tipo, a minha mãe tinha que comprar uma coisa para mim, porque o padrasto comprava só para os filhos dele. Então era muito separado. Eu me sentia muito excluída. Mesmo a minha mãe tentando me incluir na família, eu me sentia excluída. Eu tinha muitos ciúmes dos meus irmãos, muito. Eu achava que eles eram os preferidos.
né? E demorei a entender que não é isso, né? Não era assim, que a história é outra. Mas na cabeça de uma criança, era isso. Passei por muita coisa, engoli muita coisa, achando que se eu contasse para minha mãe, ela poderia me expulsar de casa de novo. E fui vivendo a vida assim, empurrando e curtindo cada momento que eu consegui viver com ela, conviver com ela. Até eu né, ter um relacionamento e engravidar jovem, né? Engravidei aos 15 anos de idade. E nisso, mais uma vez, ela acabou me expulsando de casa, que essa história eu tenho aí no canal, que é do meu filho, né? Do meu filho trans. Eu conto toda essa história. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se vocês estão passando por isso ou passaram, para vocês tirar algo de bom. Porque às vezes eu vejo uma pessoa falar: ah, eu sou assim porque fui maltratado. Ah, eu sou assim porque a vida fez isso comigo. E não, você tem que tentar tirar o melhor, que nem eu. Eu não tive uma infância legal. A minha infância foi jogada. É, fiquei muito. Gente, da minha infância eu devo ter ficado uns 5, 6 anos com a minha mãe. E o que eu tirei disso? Eu engravidei jovem e eu prometi pra mim mesma que com os meus filhos ia ser diferente. E foi, e tá sendo diferente. Eu tento ser a melhor mãe possível. A gente não tem dinheiro, mas amor a gente tem muito, respeito a gente tem muito. E os meus filhos são do meu primeiro casamento. Então eu já coloquei na minha cabeça quando o meu casamento não deu certo. Eu nunca vou pôr alguém na minha casa que não gosta dos meus filhos. Se essa pessoa tiver uma unha, eu sentir uma unha que não gosta dos meus filhos, essa pessoa não serve para mim. E é isso. Então foi esse o aprendizado que eu tirei da minha história de vida. E assim, eu procuro dar o melhor para eles. E também procuro ter os olhos abertos, porque muitas coisas acontecem, né? Se a gente não colocar a pessoa certa dentro da nossa casa, quando a gente tem filhos. Então, assim, eu sou uma mãe muito clara, eu sou uma mãe que converso muito com os meus filhos, e eu sou uma mãe que acredito muito no que eles falam para mim. Então, assim, eu dei sorte, graças a Deus, eu estou casada já há quase 5 anos, e o meu marido é uma excelente pessoa, um excelente marido. E os meus filhos já tem o Pablo de 14 anos e o Noah que vai fazer 19 agora em dezembro. Se dão muito bem com ele. O Noah até chama eles de pai às vezes, né? Chama quando tem abertura. Então, assim, e eu vejo que quando eu vejo o Noah querendo postar uma foto com ele, ou ver alguma coisa, ou ele dando conselho pro Noah como pai, eu fico pensando, nossa, que bom que eu fiz a escolha certa. Porque eu morreria de medo, de remorso, de no futuro saber que eu fiz o mesmo que a minha mãe fez, por ser cega de amor, sabe? Cega de paixão, né? De não ter essa noção. E eu acho que até hoje ela não tem essa noção de que ela colocou um amor de um homem na frente do amor do filho. Ela não tem essa noção ainda, eu creio. Então, assim, é muito difícil. Pra quem perguntar como que eu sou, se eu falo com ela, a gente se dá super bem. A nossa vida desse ponto, do dia que eu saí de casa grávida, é outra hoje. A gente conversa, ela me ajudou muito, me ajuda até hoje se eu precisar, eu também com ela. A gente tem um vínculo, gente, que é de outra dimensão. A gente tem nossas cicatrizes, as nossas mágoas, mas a gente se ama muito. E a gente tenta todo dia, sabe, se perdoar. Claro que toda vez que a gente for falar nesse assunto, eu vou remexer. Lógico que eu vou chorar, lógico que eu vou tocar na ferida. Se eu vejo alguma criança passando pelo que eu passei, eu lembro, eu volto. Se eu assistir um filme e eu ver alguma coisa que a criança está passando ali, se for um filme assim, eu vou chorar porque parece que sou eu vivendo de novo. Às vezes eu tenho pesadelo com alguns fatos que aconteceram. Algumas vezes isso atrapalhou no meu primeiro casamento. Tento não deixar atrapalhar no meu segundo. Porque ficam marcas, não tem jeito, gente. Quando a gente passa esse tipo de coisa, fica um trauma o resto da vida. Por isso, se você é mamãe, se você tem filhos, cuida deles,
Põe eles em primeiro lugar, gente. Em primeiro até antes de você. Porque é uma sequela que ele vai carregar pro resto da vida. Hoje eu tenho 35 anos. E essa cicatriz nunca fecha. E eu creio que nunca vai fechar. Então, eu fiz a minha família e tiro o bom disso. Eu tô sendo diferente com os meus filhos, sabe? E é isso que eu tirei. Então, não repita o mesmo erro. Seja diferente. E é isso que eu sou. Se você ver os meus vídeos aí, você vê, entrar no meu Instagram, no meu Facebook, eu sou uma mãe feliz, eu sou uma esposa feliz hoje no meu novo relacionamento. Então eu não fico culpando meu passado e querendo ser, sabe, ficar ali remoendo as coisas que eu já vivi. Não, eu quero viver daqui pra frente. Tanto que eu falo, às vezes a pessoa fala, você gostaria de voltar a viver, voltar atrás no seu passado? Nunca, nunca, não. Eu não tive uma infância legal. Eu tive um primeiro casamento, não foi legal, sabe? Foi um casamento para sobreviver, porque eu fui expulsa de casa e a única maneira que eu tinha de viver era tendo que casar e cuidar da minha filha. Não tinha outro jeito, eu tinha 15 anos de idade. Então eu vivi esse casamento por 14 anos. E de quando eu me separei, aí sim, em 2013 eu me separei, aí sim eu sou eu, fui viver minha vida. E estou num relacionamento novo e sou eu, entendeu? Eu não tô aqui porque eu preciso, porque isso. Não, eu tô porque eu amo meu marido, porque ele me faz feliz, eu faço ele feliz, e porque meus filhos se dão muito bem com ele. E é por isso. Se não der mais certo, é cada um na sua, sem sofrer. E é isso que eu quero passar para vocês. Superem, superem, tirem as coisas boas do que você passar, para você não ter uma vida infeliz, vivendo, remoendo o passado, que só vai fazer mal para você mesmo. Foi difícil, mas eu consegui fazer esse vídeo para vocês, que eu achei que era importante de você saber um pouquinho mais da minha vida. E também é bom para mim falar, porque raramente eu falo isso para alguém, nem com a minha família mesmo, eu gosto de falar. E com vocês aqui eu achei mais fácil. E se vocês quiserem saber mais outras histórias, que nem eu falei, eu morei com 5 famílias diferentes. Eu posso estar voltando aqui e contar mais sobre isso e contar mais como é que foi superar tudo isso. Que a gente não supera de tudo, mas a gente tenta viver da melhor maneira, tá? Então, se você gostou, já deixa aquele like aí pra mim, já deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, saber de alguma coisa, pergunte aí que eu te respondo, tá bom? Te respondo até no próximo vídeo aí mesmo. E muito obrigada por estar aqui comigo, por ver esse vídeo até o fim, que foi longo. Mas é um vídeo, né, com uma história com muitos detalhes para ser contado, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, muito Deus no coração, tá bom? Um beijo nos seus filhos e olhem por eles, tá bom? Coloquem eles em primeiro lugar, tá? Beijo e até o próximo vídeo.